Olá, boa tarde. Vamos abordar o conteúdo de coesão e coerência. As apresentadoras são Yasmin Barbosa e Rafaela Jamin. Agora eu passo a palavra para a Rafaela. Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre a definição e conceito de coesão e coerência. Começando pela coesão. Coesão é a conexão, ligação e harmonia entre os elementos do texto, determinando a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. A função da coesão é a de garantir a continuidade do texto, através da articulação de seus segmentos. Com isso, manter-se um fio de continuidade, permitindo a compreensão do texto em questão. Agora eu vou falar um pouco sobre a definição e conceito de coerência. Consiste no modo de como aplicar cada palavra em um texto para que este tenha a intencionalidade pretendida. A ausência pode ocasionar um texto sem lógica. A coerência textual é um fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida. O texto que obedece à coerência transmite uma relação lógica de ideias que se complementam, não se contradizem e conferem significado à mensagem. Agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre a coesão e coerência. O ponto principal da coesão textual são as regras gramática, ou seja, a articulação interna. A coerência textual, do contrário da coesão, ela aborda a articulação externa e as mais profundas do texto, o seu conteúdo. Agora eu vou passar a palavra para a Yasmin. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouco sobre o exemplo que separamos para aplicar os conteúdos de coesão e coerência. É uma questão do simulado do INEP, foi retirado do site beduca.com e abaixo do texto é possível ver a fonte original do texto. Aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo. O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. O exercício PET. O texto acima possui elementos coesivos que promovem sua manutenção temática. A partir dessa perspectiva, conclui-se que, alternativa A palavra mas na linha 2 contradiz a afirmação inicial do texto, linha 1 e 2. Essa alternativa está incorreta, pois a gente pode perceber que a frase em que a palavra mas está, ela complementa o que foi dito anteriormente. O que foi dito anteriormente seria as consequências que o efeito estufa pode causar ao clima mundial. E depois da palavra mas, ele cita que também pode afetar o crescimento das plantas. Então, na verdade, ele não contradiz, ele complementa. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. A palavra embora, na linha 4, introduz uma explicação que não encontra complemento no restante do texto. Essa alternativa está incorreta, pois ele está dizendo que esse elemento coesivo foi empregado de maneira incorreta, a ponto de prejudicar a coerência do restante do texto. E dá para compreender completamente o que é dito no final do texto, que o dióxido de carbono ele é essencial para o crescimento dos vegetais, porém, em quantidade excessiva, ele pode prejudicar a saúde das plantas. Então, a alternativa B está incorreta. Alternativa C. As expressões consequências calamitosas na linha 2 e efeitos incalculáveis na linha 6 reforçam a ideia que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa. E é exatamente isso. Essas duas expressões servem como palavras-chave no tema do texto, que seria o efeito estufa e as suas consequências para o mundo. E as consequências calamitosas se referem ao clima mundial e os efeitos incalculáveis à agricultura e às plantas. Então, essa alternativa C pode ser uma possível alternativa correta. Alternativa D. O uso da palavra cientistas na linha 3 é desnecessário para dar credibilidade ao texto, uma vez que se fala em estudo no título do texto. Essa alternativa está incorreta, pois quando nos referimos a estudo, podemos estar falando de um aluno que fez uma pesquisa e chegou a essa conclusão. E quando citamos a palavra cientista, ainda mais da Universidade de Basel, na Suíça, que é uma universidade renomada, a gente está dizendo que o cientista pesquisou e comprovou cientificamente o que ele está dizendo. Então, tem uma credibilidade sim, e a alternativa D está incorreta. Chegando à conclusão de que a alternativa que mais se enquadra com o texto é a alternativa C. Esse foi o exemplo que separamos, e essas foram as referências usadas. Agradecemos a atenção de todos.